Sejam muito bem-vindos, amados meus. Aqui é mais uma aula aí focada no concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal, seu futuro emprego. Amém? Amém, Senhor. Amém, Senhor. Fiquei aí um tempo sem gravar por questões tanto de saúde quanto questões técnicas do equipamento. Estava tendo problema e estava difícil arrumar, mas agora está tudo certo. Então vamos dar continuidade aí aos nossos trabalhos. E essa aula eu destinei esse tempo para tratar sobre nada mais, nada menos do que a nossa queridíssima e amadíssima Constituição Federal de 1988. Obviamente, os artigos 205 a 214 da Constituição Federal. Beleza. Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Quando nós falamos em estudar a Constituição para fins de prova, para fins do concurso público, na área de educação, nos artigos que tratam especificamente sobre a educação, eu verdadeiramente recomendo que antes de estudar a Constituição, estude fortemente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Caso você ainda não tenha visto as aulas de LDB, vá até ela e só depois vem para a Constituição. Isso mesmo. Nesse caso, eu recomendo primeiro estudar a lei e depois a CF. Por quê? Porque a CF, apesar dela ser base para a LDB, a CF ela tem muitas informações que estão repetidas na LDB, só que sem se aprofundar. A LDB se aprofunda mais. Então, um dos aspectos primordiais é conhecer a LDB, porque conhecendo a LDB, você compreende ali tranquilamente 70% do que se encontra na própria Constituição Federal. Tranquilo, né? E os outros 30% a gente vai comentar aqui, a entender como que isso pode ser cobrado, um ponto ou outro que o examinador tem aí preferência prioritária para fins de concurso público, ok? Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos lá. Constituição Federal de 88, né? Constituição Federal de 88. Beleza. Quando a gente fala dessa Constituição, a primeira coisa são os artigos 205 a 214. Beleza, 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 né? Nós já vimos lá na LDB que quando a gente fala sobre a educação, a Constituição não vai ser diferente, então ela vai tratar sobre os níveis de educação, então ela trata sobre o nível da educação básica e ela trata também sobre o nível da educação superior, nível da educação básica e nível da educação superior, beleza? Educação básica e educação superior. E vimos que dentro da educação básica ela tem etapas, né? Nós temos lá a educação infantil, creches e pré-escola, ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, e ensino médio. Ok. A partir daí, a gente precisa compreender o que a Constituição diz. Alguns artigos bem tranquilos, sem muitos detalhes, como o seu início, no seu artigo 205, que ele fala que a educação é direito de todos, é dever do Estado e da família. Isso aqui, ó, bem tranquilo, dever do Estado e da família, que precisa ser incentivada e colaborada pela sociedade. Beleza? E aí entra um ponto mais relevante, que é a característica de entender que a educação em nosso país, conforme a Constituição Federal, ela é sim para o exercício da cidadania. E o que é exercer a cidadania? De uma forma muito simples, exercer a cidadania é exercer a característica dos 3 conjuntos de direitos, ou seja, os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Direitos civis e direitos políticos vinculados à primeira geração dos direitos e os direitos sociais aí na segunda geração dos direitos. Então, cidadania é ter garantido o conjunto dos direitos civis, direitos políticos e direitos sociais e exercer isso de fato. Beleza? Então, ele vai, a educação serve para garantir a cidadania, para garantir o exercício da cidadania. Ótimo, só que ele vai além. Ele fala, além de garantir para o exercício da cidadania, também é para garantir para a qualificação para o trabalho. Então é cidadania, mas também é para o trabalho. Cidadania e para o
trabalho. Não entenda essa qualificação para o trabalho aqui na Constituição como uma perspectiva tecnicista, porque não é isso que a Constituição de 88 está tratando, tá? Na verdade, aqui o que nós temos é uma característica de desenvolvimento da própria sociedade, que entende a perspectiva do trabalho como um fundamento para a construção de uma nação. E a educação serve também para essa perspectiva do trabalho. Essa perspectiva do trabalho também não podemos compreender dentro de um processo seletista, de uma CLT, onde que tem um empregador e um empregado, um burguês e um proletariado. Não é isso que a Constituição está falando. Quando ela usa o termo trabalho, é no seu sentido amplo. É para aqueles que querem exercer, sim, uma função de prestar um serviço, de exercer, sim, a venda da sua força de trabalho, mas também um empreendedor, alguém que queira abrir o seu próprio negócio. Então, esse trabalho, ele abre ali para todos os âmbitos vinculados à perspectiva de trabalho de uma nação, que é, no nosso caso, o Brasil. Beleza? Tranquilo? Show! Aí, nós chegamos no artigo 206. O artigo 206, eu queria muito que você prestasse atenção, porque quando falamos sobre Constituição Federal, é sim um dos artigos que o examinador mais gosta de cobrar. Por quê? Porque o artigo 206 fala sobre os princípios da educação. E ele me dá um rol de princípios. Ele vai dizer, são princípios da educação em nosso país. O que são princípios? Princípios são características, digamos, éticas, ações que não se pode fugir da educação. A educação precisa ter dentro da sua essência esses princípios. Beleza? Vamos passar por eles, todos eles, rapidamente, dando um destaque para alguns. Primeiro, igualdade de condições de acesso e permanência na escola. A igualdade de condições de acesso é, de certa forma, eu diria que garantida em 99% das vezes no Brasil. A garantia de acesso. Por que é o acesso? O acesso é a garantia de fazer uma matrícula. Ok? Fazer uma matrícula. Isso é a garantia de acesso. Na educação básica, né, tá na idade correta, tá ali, vai fazer a matrícula e aí é feita a matrícula, e na educação superior, no nível da educação superior, através ali, né, de elementos dentro da perspectiva pública, seguindo ali o princípio da isonomia, através de um vestibular, através de um Enem, que garante ali as vagas existentes, a possibilidade, em teoria, para todos aqueles que desejam entrar naquela universidade. Então, quando a gente fala, principalmente na educação básica, o acesso é a matrícula, e essa, eu diria que 99% das vezes é garantido, sim, essa matrícula. E quando não é por bem, né, leva-se ali ao Ministério Público, que encaminha a um juiz, e isso termina sendo garantido sem maiores problemas. Beleza? Tranquilo? O maior problema deste princípio, quando a gente vai para o campo prático, é a permanência. Porque a permanência na escola não é só a matrícula. A matrícula é uma assinatura. A permanência é fazer com que essa criança, esse adolescente, ele esteja no ambiente escolar durante o ano letivo. Que não aconteça ali, né, a defasagem escolar dessa criança, que essa criança ela esteja lá pelo menos nos 75% desse ano letivo, conforme a própria LDB define. Tá? Então, garantir a permanência, nesse caso, é bem mais difícil. Né? Esse caso é mais complicado em nosso país. Em muitos lugares, essa permanência, infelizmente, não é garantida. Né? Há muita desistência, há muita criança que não aparece na escola dentro do ano letivo adequadamente. Então, é importante garantir essa permanência como princípio da Constituição Federal. Então, garantir o acesso e a permanência. Beleza. O próximo, palavra-chave é liberdade. A educação ela tem liberdade. Liberdade tanto para
ensino quanto para aprendizagem, como para pesquisa e divulgação do pensamento. Então, quando a Constituição fala nessa liberdade, e nós vamos lá no conhecimento de tendências pedagógicas, que também é uma das bases da educação brasileira, para você entender o que cai em concurso é uma das grandes bases, são as tendências pedagógicas. Essa liberdade significa que o professor ou o respectivo sistema de ensino, né, ou a própria escola, seja ela pública ou privada, conforme o seu regimento escolar, conforme o seu PPP, né, Plano Político Pedagógico, estabelece ali como elementos de concepções pedagógicas que serão utilizadas. Então, em teoria, em nosso país, um sistema de ensino, ele pode estar tanto dentro de escolas ali numa perspectiva progressistas das tendências como nós estudamos, como até mesmo dentro das concepções liberais. Por quê? Porque nós temos ali uma liberdade em nosso processo. Então, um dos princípios que está na Constituição é a liberdade, beleza? Essa liberdade, ela é fundamental, É a liberdade que nos dá a autonomia, tudo bem? Então, a liberdade, ela é fundamental. Seguindo nesse mesmo caminho, essa liberdade termina garantindo, então, a percepção de pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, tanto nas instituições públicas quanto nas instituições privadas. Eu e você pensamos de forma diferente. Esse pluralismo de ideias é fundamental na educação. A minha forma de ministrar uma aula é diferente da sua e esse pluralismo de ideias é fundamental no processo educativo. Tudo bem? Então, pluralismo de ideias e concepções. O que são concepções pedagógicas? São as tendências. Então, pluralismo de concepções. Eu, quando me coloco, por exemplo, como professor dos anos iniciais do ensino fundamental, eu tenho uma concepção educacional bastante ali liberal, mais especificamente falando, montessoriano. Tá? Isso é uma concepção pedagógica e é permitido sim a ter. Mas quando nós vamos uma perspectiva ali mais do ensino médio, já tem uma outra perspectiva e isso também é permitido ter. Então, ter concepções pedagógicas distintas é fundamental na nossa Constituição, ok? Gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais. A parte mais importante é lembrar dos estabelecimentos oficiais, tá? É gratuito, mas em estabelecimentos oficiais, sejam municipais, estaduais ou federais. Valorização dos profissionais da educação, essa você vê todo dia acontecendo, é um princípio da Constituição, valorizar o profissional de educação, né? Valorizar o profissional de educação é um princípio, está na Constituição Federal, tá? Garantindo a ele plano de carreira, igual nós temos em vários estados, nós temos no Goiás, nós temos no Distrito Federal, nós temos em Minas Gerais, nós temos no Rio de Janeiro, nós temos em vários municípios planos de carreira, mas infelizmente nem todo município tem plano de carreira, mas a Constituição determina que para que haja essa valorização, haja o plano de carreira. O Plano Nacional de Educação, né, e os planos estaduais de educação, e o Plano de Educação do Distrito Federal, e os planos municipais de educação sempre coloca nas suas respectivas metas criar ali um plano nacional, criar ali um plano de carreira para os profissionais de educação, criar comissão de plano ou criar plano de carreira propriamente dito. É um elemento importante que garante assim a perspectiva da qualidade dessa carreira do profissional de educação. Beleza? E aí chega num ponto que se o examinador souber utilizar, ele derruba meio mundo de gente ainda nesse inciso na Constituição. Porque ele diz assim, ó, com ingresso, ou seja, esse plano para ser um profissional da educação deve ser com ingresso exclusivamente através de concurso público de provas e títulos. Através de concurso público de provas e títulos. Aqui a gente precisa entender alguns pontos. Aí você me fala assim, mas professor, não existe o profissional, o professor que é contrato, que ele assina ali um contrato temporário? Não tem? Tem. Beleza.
Mas aqui está falando que é via concurso público, esse contrato temporário não fez um concurso público, ele fez um processo seletivo. Verdade, tá? Mas esse contrato temporário, esse professor que está ali exercendo essa função através de um contrato temporário, esse professor, ele não faz parte da carreira do magistério. Quando aqui a Constituição está falando sobre os profissionais da educação garantido em planos de carreira, os que fazem parte do plano de carreira é mediante concurso público. Tudo bem? Então o contrato temporário não faz parte do plano de carreira, ele não tem plano de carreira. Plano de carreira é para efetivo. Tudo bem? Esse efetivo, então, é mediante concurso público. Só que aí tem um outro detalhe que jamais podemos esquecer, porque ele fala assim, mediante concurso público de provas e títulos. Mediante concurso público de provas e títulos. Aí, alguns candidatos podem pensar, mas professor, eu vi lá na 840/90, a lei que rege o servidor público do Distrito Federal. Também vi, professor, na 8.112, a lei que rege o servidor público federal. Também vi, professor, na lei estadual, sei lá das quantas do estado tal, que rege o servidor público estadual. Também vi, professor, que rege o servidor público municipal. Eu vi que lá diz assim, que concurso público é de provas ou provas e títulos. Inclusive, professor, o meu professor, a minha professora de Direito Administrativo frisou isso, falou que existe duas formas de concurso. Existe o concurso de provas ou provas e títulos. Ou o concurso é de provas ou o concurso é de provas e títulos. Existem as duas. Isso. Mas olha o que a Constituição Federal diz, olha o que a LDB diz, olha o que os planos nacionais, os planos de educação dizem, que quando nós fazemos concurso público para profissional de educação, para a carreira do magistério público, é necessário que o concurso seja de provas e títulos. Isso significa que não existe concurso somente de provas para professor. Não existe concurso somente de provas para magistério. O concurso para o magistério obrigatoriamente é de provas e títulos. E por que eu estou destacando isso? Porque se você está estudando verdadeiramente para esse concurso e você também estudou direito administrativo verdadeiramente, o seu professor disse que isso é um peguinha. O examinador diz assim lá no direito administrativo. Ele diz lá assim, que concurso público é de provas e títulos. E isso estará errado lá no direito administrativo se não tiver nenhuma outra informação. Porque lá no direito administrativo, o concurso público é de provas ou provas e títulos, porque existe duas formas de concurso. Mas quando nós vamos para o magistério, a Constituição já define, ele diz, não, na educação, o concurso escolher uma dessas formas, e essa forma, obrigatoriamente, é de provas e títulos. Provas e títulos. O seu concurso é de provas e títulos, e isso é obrigatório na carreira do magistério. Beleza? Fechou? Show de bola. Não esqueça disso, não confunda com o que você está estudando lá nas leis do direito administrativo. Beleza, beleza, beleza. O outro inciso também é um inciso bastante interessante e que a gente comenta ele também nos planos de educação, plano nacional, estadual, ou plano de educação do DF, ou plano municipal, quando é um concurso municipal, que é a questão da gestão democrática. Olha, gestão democrática é uma informação muito importante. Primeiro, porque a Constituição determina, o que está aqui, ela diz, é princípio da educação, a gestão democrática. Segundo, porque é um assunto que existem leis que tratam sobre essa gestão. No Distrito Federal, por exemplo, existe a LGD, a Lei de Gestão Democrática. Está lá no regimento interno, ou melhor, no regimento escolar, também aspectos sobre essa gestão democrática no Distrito Federal. Então, a gestão democrática é um elemento muito importante, inclusive é um tema plausível para fins redacionais, para uma redação, escrever sobre o aspecto de gestão democrática.
Beleza? Tá? Então, quando falamos de gestão democrática, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, que a gestão democrática é um princípio, mas não é um princípio para toda e qualquer educação em nosso país. Não, não, não. Quando falamos sobre gestão democrática, é um princípio, olha que lindo isso, vou até apagar e marcar de novo, ó. É um princípio para o ensino público. Gestão democrática é um princípio obrigatório para o ensino público. Se é uma instituição privada, seja ela filantrópica, seja ela religiosa, seja ela particular, né? Se ela é privada, ela está ali no campo das privadas, esta instituição não tem necessariamente a obrigatoriedade de ter uma gestão democrática. Não, não, porque a obrigatoriedade que está na Constituição, que está na LDB, que está nos planos de educação de nosso país, né, nas metas dos planos de educação de nosso país, respeitando obviamente a própria Constituição, é que ela esteja especificamente no ensino público, seja algo do ensino público, o ensino público que obrigatoriamente é necessário ter gestão democrática. Existe sim em nosso país vários lugares que a educação claramente não segue o princípio da gestão democrática, escolas públicas, tá? Mas está na Constituição que precisa seguir esse princípio da gestão democrática, tá? E aí você tem que ter várias coisas, tem que ter direção eleita pela a comunidade escolar, você tem que ter um conselho escolar eleito por essa comunidade escolar, você precisa ter um conselho educacional, né? um conselho de educação, você precisa ter fórum de educação, você precisa ter elementos que garantem a participação social no processo de gestão educacional. Beleza? Mas isso é só obrigatório aonde? Isso, no ensino público. Não esqueça dessa parte. Beleza? Show, show, show. Tem que ter uma garantia de padrão de qualidade. Que padrão de qualidade é esse? É o que a gente pode chamar de qualidade social. Tá? Na teoria, a gente chamaria de qualidade social, uma qualidade que dá ao estudante a possibilidade de uma melhoria social. Tá? Isso é importante, de uma transformação da sociedade a qual ele está, diria os progressistas. Tá? Então, essa qualidade social ela é extremamente importante. Então, a garantia de qualidade, de padrão de qualidade, é um princípio que está na Constituição. Também é um princípio o piso salarial profissional nacional, o piso nacional, tá? Que sim foi implantado, está na Constituição e foi implantado, e nós temos hoje um piso nacional, tá? 3.600, 700, alguma coisa assim, 800, não sei exatamente qual é o valor do piso hoje, mas hoje nós temos um piso nacional de educação, tá? Isso para 40 horas, certo? 3.800 eu acho, ou 700, tá por aí, né? Para 40 horas, tá? Para 40 horas, beleza? Então você tem um piso profissional nacional, é princípio, tá na Constituição o piso. O piso está na Constituição, tá? Beleza. E aí, dentro desse mesmo aspecto, a Constituição vai dizer que terá uma lei que irá dispor, né, sobre os trabalhadores considerados profissionais da educação básica, né? Isso em todos os entes federados, seja União, Estado, Distrito Federal e dos municípios, tá? Então, você tem ali esse piso, são para os trabalhadores considerados da educação básica, tá? Esse piso é para a educação básica, tá? Para a educação básica. Beleza. E aí, nós temos o último princípio, que é o mais recente da Constituição, né? Foi acrescentado a posteriori por emenda constitucional, que é um princípio bem genérico, que é necessário a gente lembrar. Por quê? Porque ele é o mais recente de todos, que é a garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. A garantia que há a possibilidade de aprendizado ao longo da vida. Então, isso significa que a aprendizagem não termina com os níveis da educação. Não termina quando termina o nível básico da educação básica ou o nível da educação superior, tá? Não termina nos níveis, nem nas suas respectivas etapas.
termina-se na vida. Por quê? Na morte. Porque a aprendizagem é garantida, a educação e a aprendizagem no decorrer da aprendizagem ao longo da vida. Ao longo da vida. Beleza? Tranquilo? Princípio bem tranquilo e show, show, show. Repito, o artigo 206 é muito importante para fins de prova. Beleza? Muito importante para fins de prova. Ok. Beleza. Artigo 207 está falando do nível superior. Lembra que a educação tem dois níveis, educação básica e educação superior. O 207 está falando do nível da educação superior, que rapidamente aqui eu comento. Basicamente ele está falando algo que todo mundo sabe, que as universidades, e perceba, são as universidades. Não está falando dos centros universitários, não está falando ali das faculdades. Não, está falando das universidades. São coisas distintas, tá? São coisas distintas. E além das universidades, ele vai dizer, né, ali em um parágrafo, ele vai dizer que essa mesma característica para as universidades também são aplicadas às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Atualmente, essas instituições de pesquisa científica e tecnológica são os institutos federais. Então, se aplica às universidades e aos institutos federais, resumidamente, a autonomia didático-científica, administrativa, de gestão financeira e patrimonial, garantindo a elas o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, quando falamos em universidades, ela tem autonomia. Quando falamos nos institutos federais, elas têm autonomia, tá? Autonomia didático-científica, administrativa, gestão financeira e patrimonial, garantindo a elas, então, o ensino, a pesquisa e a extensão, com essa autonomia, aplicando também, obviamente, ali as instituições federais. Isso é o principal ponto. Aí ele só fala que é facultado a essas universidades trazer ali professores estrangeiros, cientistas estrangeiros, na forma da lei, para ministrar aula. Tranquilo. Beleza. Aí nós chegamos ao artigo 208, que está muito forte lá na LDB, tá? Que ele vai falar aí sobre ali algumas obrigatoriedade do Estado, é dever do Estado. Destacarei aqui alguns, só para os encargos de consciência. Primeiro, que a educação básica, isso aqui é bem importante, ó, que a educação básica ela é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Está na Constituição. Ela é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17. O que é 4 anos? 4 anos é exatamente a criança que está iniciando a pré-escola. A pré-escola. Então não é obrigatório a educação infantil, mas apenas a pré-escola a partir dos 4 anos. Tá? Primeiro ano da pré-escola, em alguns lugares chamaria de Jardim 1, né? E o Jardim 2, que seria o segundo ano da pré-escola. Beleza? Então, pré-escola, dos 4 aos 17, é obrigatório e gratuito. Tá? Importantíssimo isso. 17, ensino médio, ensino médio. Beleza. Aí ele vai dando aí algumas informações bem tranquilo, tal, progredindo algumas questões. Aí ele fala que a educação especializada às pessoas portadoras de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Vimos isso lá na LDB, né? Principalmente quando a gente fala sobre educação especial, a gente foca melhor nisso aqui também, tá? Mas basicamente ele está dizendo, quando ele fala portador de deficiência, já é um termo que não usamos mais, atualmente nós chamamos pessoas com deficiência, tá? E aí ele fala assim, preferencialmente na rede regular de ensino. Então é uma preferência, não é uma obrigatoriedade, e na rede regular de ensino significa que ele estará estudando nas escolas regulares, nas turmas regulares de ensino. Tudo bem? E é preferencialmente. Isso, então, permite que haja as escolas especiais, que haja as turmas especiais, que não estarão ali necessariamente dentro de uma turma regular. Tudo bem? Mas preferencialmente na rede regular de ensino. Lá, quando a gente tratar sobre educação especial, entraremos melhor nisso, tá? Depois do inciso 4, e aqui confunde muita gente, ele fala assim, ó, é dever do Estado, então, garantir, né, seja garantido a educação infantil em creche e pré-escola, às crianças até 5 anos de idade. Beleza? É dever do Estado
garantir a educação infantil em creche e pré-escola. Beleza, de boa. Mas qual dela que é obrigatória? A resposta está no inciso primeiro, porque a obrigatoriedade se dá apenas e exclusivamente na pré-escola. Porque lá fala, é obrigatório e gratuito dos 4 aos 17. É dever do Estado? Sim. Ofertar educação infantil em creche? Sim. Mas não de forma obrigatória. Não que atenda necessariamente todas as crianças, pelo menos atualmente. Futuramente eu não sei, mas atualmente não há essa obrigatoriedade. Tudo bem? E quando eu falo aqui, quando a Constituição está falando é dever do Estado, ele está falando do Estado-nação. Ele não está falando do Estado Minas Gerais, do Estado Pernambuco, do Estado Bahia. Não, é dever do Estado. A gente está falando em âmbito federal, estadual e municipal. Beleza? Tanto que quando nós falamos em educação infantil, é uma responsabilidade, tecnicamente, do município. Tudo bem? Então, dever do Estado é Estado-nação, é tudo, tá? União, Estado, município, tudo bonitinho. Ok. Garantir ali o acesso a níveis mais elevados de ensino, de pesquisa, criação artística, né? Ofertar educação, ensino noturno regular, importante. Então, é competência do Estado garantir o ensino regular noturno. Entenda, ensino regular noturno não necessariamente é a educação de jovens e adultos. Então, há educação noturna regular. Há escolas de ensino médio à noite que são regulares. Tá? Há escolas de ensino fundamental noturno que são regulares. Tudo bem? Então, garantir isso adequando as condições adequadas do educando. E o inciso 7 é um dos incisos que mais cai em prova, porque o examinador gosta de alguns elementos que aqui estão. Ele diz assim, que é dever do Estado garantir em todas as etapas da educação básica. Então, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Todas as etapas da educação básica, do nível da educação básica. Por meio de programas suplementares. Então, não é programa complementar, é programa suplementar. Garantir 4 coisas por meio de programas suplementares. É dever garantir esses programas suplementares. 4 coisas. Primeira coisa, material didático escolar. Segunda coisa, transporte. Terceira, alimentação. E quarta, e a que menos os candidatos lembram, assistência à saúde. Assistência à saúde. Então vamos lá, vamos devagar. Programas suplementares. Vamos pensar. Na educação, existe material didático escolar? Existe. Livros didáticos. Hoje mesmo eu recebi de uma editora ali livros didáticos. Por quê? Porque esse ano é ano de escolha de novos livros que ficará aí alguns anos na escola a qual eu atuo. Então hoje mesmo eu recebi o livro didático da editora, livro do professor, tentando ali ter o meu voto para aquele livro. Vou receber mais alguns esse ano, certeza absoluta, tá? Porque eles querem vender para minha escola a sua coleção, tá? Para o MEC, o melhor vender para o MEC. E aí o MEC enviar para a minha escola, tá? Se a gente escolher esse livro. Beleza, então, livro didático é um programa suplementar. Esse todo mundo lembra, de boa. O segundo, transporte. Transporte também é um programa suplementar. A gente vai nos municípios, vai nos estados, tem ali o ônibus escolar, né, que leva as crianças para a escola. Né? Atualmente, todas as minhas crianças chegam na escola de ônibus, todas. As minhas que eu atuo chegam de ônibus. Por quê? Porque elas vêm da área rural. Então, vêm através de um ônibus escolar. Tranquilo? Esse transporte pode ser um ônibus escolar ou pode ser outros meios, como, por exemplo, o passe estudantil livre, né? O passe livre estudantil, aonde que ela vai ali através de um ônibus urbano para a escola, também garante, tá? Então, o ônibus, o transporte. A outra, a alimentação. De boa também. A gente vai na escola e tem alimentação, tem o lanche, né? Nós vamos lá e nós lanchamos na escola. O lanche, beleza, é suplementar também. E o último que menos as pessoas lembram é assistência à saúde. Assistência à saúde não é atendimento médico. Assistência à saúde é assistência à saúde. Posso te dar alguns exemplos. Primeiro exemplo muito comum, aplicação de flúor.
Se tem aplicação de flúor, é assistência à saúde. Segundo elemento comum, possibilidade de consulta oftalmológica, é assistência à saúde. Psicólogo, assistência à saúde. Beleza? Então, assistência à saúde também tem, em menor proporção em relação às demais, mas também existe e é suplementar. O que a gente tem que lembrar são as 4 suplementares. O examinador vai te perguntar, caso ele cobre, quais são essas 4. Tá? Então, você tem que lembrar que é material didático escolar, que é o transporte, que é a alimentação e assistência à saúde. Tá? É um mnemônico muito antigo esse, né? Que é o MAPA. MAPA, professor, é M de material didático escolar, A de alimentação, é o MATA, né? O T de transporte e o outro A de assistência à saúde. É o MATA. Beleza? Tá? Mnemônico muito antigo esse. Ok. De boa. Aí, dentro desses pontos que são dever do Estado, existem alguns elementos que são importantes que o examinador pode querer nos cobrar. Entre eles, é uma definição, uma determinação que está na Constituição que muita gente não compreende, que diz o seguinte, que o acesso ao ensino ele é obrigatório e gratuito e é o direito subjetivo. O examinador às vezes coloca que a educação é um direito subjetivo e tem candidato que erra. Porque fala assim, não, é algo objetivo, não é subjetivo, é objetivo. Educação é objetivo. Não, a Constituição fala que ele é subjetivo, ou seja, é direito e o Estado irá exercer esse direito. Se não for por bem, dentro do campo administrativo, será através da justiça. É só procurar o Poder Judiciário que esse direito será garantido, tá? Pelo menos em teoria. Então, dentro dessa concepção, a educação em nosso país é um direito subjetivo. Ser obrigatório e gratuito é um direito subjetivo. Não esqueça disso. Ok. Ok. Alguns pontos aqui. De boa. Ok. O ponto do artigo 209, bem tranquilo. Ele fala que é livre a iniciativa privada exercer educação em nosso país, de boa, só lembrando que ela precisa cumprir o que a LDB determina, né, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, mas é livre em nosso país. Tá? Tem que cumprir normas e ser avaliada pelo poder público, mas está tudo certo, é livre em nosso país. De boa, daqui a pouquinho eu falo mais sobre essa iniciativa privada na educação aqui na Constituição. Tá? Ok. O artigo 210 da Constituição vai dizer que existe ali conteúdos mínimos para o ensino fundamental que precisam ser respeitados, respeitando valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. Né? Então, basicamente, aqui a Constituição está dizendo, quando ela fala valores culturais, artísticos e nacionais, ela está falando da base nacional comum curricular, né? E está falando da parte diversificada curricular. Lembrando que o currículo ele será organizado em grande escala sobre sua base comum e a sua parte diversificada, igualzinho está lá na LDB determinando isso. Tá? Então, aqui ele respeita tudo isso. Aí entra um elemento que está na LDB e que está na Constituição. E ele é muito importante pelo fato de estar na Constituição. Muito importante. Que trata sobre o ensino religioso. O ensino religioso é determinado na Constituição. Beleza? E o que é o ensino religioso? Só lembrando então. Ensino religioso é uma disciplina obrigatória. Isso mesmo. Nas escolas é obrigatório o ensino religioso no ensino fundamental. O ensino religioso é obrigatório para o ensino fundamental. Não para a educação básica como um todo, mas para o ensino fundamental. A disciplina é obrigatória. Professor, não é isso que está dizendo aqui? É sim. Preste atenção. O que é facultado não é a disciplina. O que é facultado é a matrícula. A matrícula é facultativa. Então, os pais podem decidir se o filho terá ensino religioso ou não.
Porque a matrícula é facultativa. Beleza isso? Então, matrícula facultativa. O ensino religioso ele é obrigatório. A oferta. E aí a matrícula é facultativa. Ah, professor, na escola que eu atuo não tem oferta de ensino religioso de jeito nenhum e é ensino fundamental. Beleza. Beleza. Há aí mecanismos que podem ser realizados lá na hora da matrícula, né? Aonde que isso aconteça. Mas, tecnicamente, para fins de prova, a oferta do ensino religioso é obrigatória no ensino fundamental e a matrícula é facultativa. Beleza, beleza, beleza. O ensino fundamental, ele precisa ser ministrado em língua portuguesa e é assegurado às comunidades indígenas a utilização da sua própria linguagem. Beleza. Artigo 211 está falando ali sobre quais são as competências do Estado, as competências da União, né, do governo federal, dos estados e dos municípios, tá? E basicamente está lá na LDB os principais pontos, mas vamos pensar aqui em alguns aspectos. Primeiro, os sistemas de ensino irão atuar em regime de colaboração. Você tem que lembrar que no Brasil não existe um sistema único de educação. Não, existem sistemas de ensino. O sistema estadual, o sistema municipal, o sistema do DF, o sistema federal. E esses sistemas irão atuar em colaboração, tá? Colaboração. Beleza, tranquilo. Tá na LDB, mas vamos lá. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, é prioridade do município. Os estados e o Distrito Federal irão atuar prioritariamente no ensino fundamental e médio, tá? E médio. Em regra, o município tem que atender ensino fundamental. Quando não é atendido, o estado atende. Tá? É isso, beleza? É isso. O estado, em regra, é responsável pelo ensino médio. Ok. Ok. Beleza, beleza. Aí vai entrando aqui alguns pontos, beleza. Aí nós chegamos ao artigo 212, que fala sobre recursos financeiros para a educação. Esses recursos financeiros para a educação são pontos tranquilos que a gente precisa destacar aqui na própria Constituição Federal. Primeiro, ele dá a União. Ele fala que a União Brasil, ela tem que investir recursos financeiros na educação brasileira. E ela diz assim, ó, que anualmente a União nunca irá investir menos do que 18% da sua receita. Beleza? Então, a União não investe menos que 18%. Só lembrando, tá, Márcio? Quando a gente fala na União, esse 18% vai para as universidades federais, vai para os institutos federais, vai para os repasses às escolas estaduais e municipais, vai para a compra dos livros didáticos, né? Entre vários outros custos que a União tem. Tudo bem? Tá? Mas 18% será da União. Os estados federais e os municípios nunca menos do que 25%, ou seja, no mínimo 25%. Se você pega a Constituição estadual de qualquer estado, vai estar lá que a educação ficará com 25%. Pode ter algum estado que tenha mais, mas no mínimo vai estar lá 25%. A lei orgânica do DF está dizendo lá 25%. A educação está lá na lei orgânica, 25% para a educação. Tá? Por quê? Porque ele está respeitando o que a Constituição Federal fala, que fala no mínimo 25%. Você tem que lembrar disso, tá? Lembrar disso. Ok, alguns outros pontos bastante técnicos, raramente cai, recomendo uma leitura do artigo 212 e também do artigo 212-A. Tá? Do artigo 212-A. Também recomendo ali uma leitura que vai tratar no artigo 212-A sobre o Fundeb e tal, mas eu recomendo basicamente uma leitura nele. Ele é grande, mas uma leitura ali basta. Beleza. E aí nós chegamos no artigo 213. É um artigo também importante porque o examinador pode tentar nos confundir na hora da prova. Vamos lá. Vamos pensar da seguinte maneira. Se a gente fosse organizar as escolas da educação básica prioritariamente em nosso país,
qual seria os 3 conjuntos de escolas que nós teríamos? Primeiro conjunto, as escolas públicas, beleza? Segundo conjunto, as escolas militares, isso mesmo. Escola militar é diferente de escola pública. Escola militar, inclusive, tem regras próprias. E quando eu falo escola militar, estou falando daquelas escolas gerenciadas pelas Forças Armadas brasileiras ou pelas forças auxiliares do Exército. Polícia Militar e Bombeiro Militar. Tá? São escolas militares. Cuidado! Eu não estou falando do novo modelo, que é a escola cívico-militar. Não estou falando desse modelo, não. Eu estou falando de escola militar, como, por exemplo, a Escola Militar de Brasília, organizada pelo Exército, que fica ali na Asa Norte. Tá? Escola Dom Pedro II, também no Distrito Federal, ali é organizada pelo Corpo de Bombeiro Militar do DF, Força Auxiliar do Exército, as escolas militares. Então, beleza. Então, existe escolas públicas, escolas militares e existe as escolas privadas. As escolas, ou melhor, as escolas particulares. As escolas particulares. Beleza? As escolas particulares. Quando nós falamos em escolas particulares, que é o foco aqui do artigo 213, para a gente compreender esse artigo 213, é necessário a gente entender que as escolas particulares, existem 4 modelos delas em nosso país. 4 modelos. Existe o modelo da escola privada, existe o modelo da escola filantrópica, existe o modelo da escola comunitária e existe o modelo da escola confessional. Então, escolas particulares em nosso país, existem 4 modelos viáveis. Escola privada, escola confessional, escola comunitária e escola filantrópica. Beleza isso? Óbvio que uma mesma escola pode ter 2 desses modelos, sem problema nenhum. 2 ou mais desses modelos, sem problema nenhum. Tá? Mas a gente consegue organizar tecnicamente nessas 4. E por que você tem que lembrar dessas 4? Porque você tem que lembrar o seguinte. Dessas escolas particulares, dessas 4, 3 entre as 4 podem, não estou dizendo que devem, mas eu estou dizendo que podem receber recursos públicos para a sua gestão. Professor, você está me dizendo que existe escola particular que pode receber recurso público que ajuda na gestão dessa escola? É isso mesmo. 3 das 4, ou seja, uma não pode. E qual é a que não pode? A escola privada. A escola privada não pode receber recursos públicos. Entendeu? Escola privada não pode. Escola privada não pode por quê? Porque tecnicamente, se ela é privada, ela tem dono, e se tem dono, ela visa necessariamente lucro. Então, nesse caso, não há possibilidade de receber recursos públicos para essa escola privada. De boa? E as outras 3? E aí começa o artigo 213, quando ele fala assim, ó, as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas podem, não necessariamente devem, mas sim podem receber recursos públicos. As escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas podem receber recursos públicos. Ó, podendo receber recursos públicos. De boa? Professor, mas por que elas recebem? Elas recebem se elas tiver condicionantes. 2 condicionantes para elas receberem recursos públicos. Se é uma confessional, mas não tem esses 2 condicionantes, não pode receber. Tem esses 2 condicionantes? Podem receber. Quais são esses 2 condicionantes? Primeiro condicionante, inciso 1, que comprove uma finalidade não lucrativa. Se é uma escola que comprova uma finalidade não lucrativa, é a própria definição de filantrópica, esse é o primeiro condicionante para receber recursos públicos. Ah, então tem lá uma escola confessional. Confessional é religiosa, que professa uma determinada fé.
Mas essa escola confessional, ela não tem fins lucrativos. Então ela vai receber recursos públicos? Não necessariamente, porque ela tem o primeiro condicionante. Para poder receber recursos públicos, é necessário ter o segundo também. E qual é o segundo condicionante? É muito simples. Essa escola, para poder receber, ela precisa garantir o seguinte, que ela nunca irá fechar a escola. Como assim? É uma escola ali que não tem fins lucrativos e quem administra ela garante que ela não será fechada. Caso essa escola deseja fechar, se os responsáveis por ela falam assim, não dá mais para gerir essa escola, eles não podem fechar. Eles precisam garantir que essa escola será repassada para alguém que consiga gerenciá-la. Entendeu? Como assim, professor? Ou ela vai passar para uma outra instituição privada que tem essas mesmas características, ou passar diretamente para a administração pública. Então, nós estamos aqui, nós estamos uma comunidade e construímos uma escola comunitária para atender as crianças da nossa comunidade. Ótimo, beleza. Somos sem fim lucrativo, beleza, de boa, de boa. Já temos a primeira condicionante. E aí a gente vai lá, pede dinheiro para o poder público, fala, queremos dinheiro público aqui para gerenciar a escola. O dinheiro público fala, beleza, vou enviar, mas assina esse papel aqui. Nesse papel que nós assinamos, nós estamos garantindo o seguinte, que jamais vamos fechar a escola. Jamais. E no dia que pretender fechar, não fechamos. Nós vamos passar essa escola ou diretamente para o poder público ou para uma outra instituição que tem essas mesmas características, ou seja, uma instituição filantrópica, uma instituição confessional, que tem as mesmas características da escola que nós criamos. Entendeu? Esse é o segundo condicionante. É por isso que o segundo condicionante diz assim, ó, assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público. Entendeu? Então, assegure que essa escola será encaminhada a uma outra, tá? No caso de encerramento das suas atividades. Não pode fechar, não queremos mais gerenciar, nós precisamos garantir que será passado para outra. Se tivermos os dois condicionantes, vamos receber recursos públicos. A escola privada jamais irá receber. Por quê? Porque a privada tem fins lucrativos. Mata aí. De boa? Já mata aí. É privada, tem fins lucrativos. De boa isso? Tranquilo? Show, show, show. Ok. Aí fala de alguns recursos, beleza, tal. E o artigo 214, ele fala que é necessário criar em nosso país o Plano Nacional de Educação. Tem o PNE, o Plano Nacional, também tem os planos estaduais, os planos municipais, o Plano Distrital de Educação. E ele vai dizer que o Plano Nacional de Educação ele é decenal, ele tem uma duração de 10 anos. Eu gosto desse prazo de 10 anos, porque 10 anos é mais ou menos ali uma geração educacional. Então a gente consegue entender qual é a evolução ou a não evolução de uma geração para outra durante a aplicação de um plano. Um plano é um conjunto de metas, objetivos, né, que o Estado pretende alcançar. Certo? Não necessariamente irá alcançar, mas está declarado que há essa pretensão. Certo? Então, o Plano Nacional de Educação ele é de duração decenal. Decenal. Beleza? Tem o estadual, o do Distrito Federal e outros. Nele vai ter diretrizes, objetivos, metas e estratégias. Tá? Diretrizes, objetivos, metas e estratégias. Beleza, beleza, beleza. E sempre terá nele, então, no Plano Nacional, está na Constituição, erradicação do analfabetismo. Para mim é uma vergonha, porque está na Constituição desde 88, que tem que erradicar o analfabetismo. Nós já estamos em 2022 e o analfabetismo ainda não foi erradicado. Para mim é uma vergonha, tá? Sendo bem sincero. Mas tem que estar lá no plano conforme a Constituição. Erradicar o analfabetismo. Certo? Erradicar o analfabetismo. Universalização do atendimento escolar, universalização, melhoria na qualidade de ensino, vai ter que estar no plano, formação para o trabalho, vai ter que estar no plano, promoção humanística, científica e tecnológica do país, vai ter que estar no plano, e estabelecimento de metas de aplicações de recursos públicos em educação, como
com a proporção do PIB, do Produto Interno Bruto, que também está lá no plano, né? O plano sempre tem ali estabelecimento de metas em cima do PIB, o nacional, do Distrito Federal, os estaduais, municipais, sempre tem lá também essa meta específica, beleza? Isso aqui são metas que estão estabelecidas na Constituição para serem colocadas no plano, mas é apenas um rol exemplificativo. Isso significa que além dessas metas, outras metas poderão ser acrescentadas no plano e ação, tá? E são sim sem maiores problemas. Beleza? Essa é a Constituição. Vamos responder aqui algumas questões sobre a Constituição de nosso país, sobre a educação em nossa Constituição. Artigo 1, a questão 1 fala assim: o ensino será ministrado com base no princípio da gestão democrática em todas as escolas na forma da lei. A questão 1 está errada, né, amados? Porque não são em todas as escolas, são apenas nas escolas públicas, na rede pública de ensino. Gestão democrática só é obrigatório na rede pública de ensino. Não esquece disso não, por favor, tá? Não esquece disso não. É na rede pública que ela é obrigatória. 2. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa, gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Correto, tá? Universidade tem autonomia, indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Se não tiver as três, não é universidade. Beleza, está correto. 3. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia da educação infantil pública e obrigatória em creches e pré-escola, as crianças até 5 anos de idade. Olha o que ele está falando. É dever do Estado, está lá no rol dos deveres do Estado. A educação será efetivada mediante, sim, a garantia, aí ele fala assim, de educação infantil pública e obrigatória em creches e pré-escola. Amados, é para garantir a creche, mas não de forma pública e obrigatória. Beleza? O que é obrigatório e público é a partir dos 4 anos de idade, dos 4 aos 17. Se é dos 4, nós estamos falando da pré-escola. Nós não estamos falando da educação da creche. A creche ela ainda não é pública e obrigatória. Ainda não é pública e obrigatória, que atende todas as crianças que necessitam de creche. Ainda não é pública e obrigatória. E não sei se um dia será, tá? Mas hoje não é. O que é obrigatório hoje é pré-escola. Aquele pulou o corguinho, quando ele fala mediante garantia de educação infantil, pública e obrigatória em creche e pré-escola. A criança até 5 anos de idade. Não, é das crianças dos 4 e 5 anos. Até 50, 3, 2, 1 e 0. Tá? Então, o item está errado. Questão 4. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. A questão está correta, né? Porque quando a gente fala de acesso ao ensino obrigatório e gratuito, ela é direito público subjetivo. Aquilo que é estabelecido na lei. O que é público obrigatório? Dos 4 aos 17. Beleza? Esse direito é subjetivo, correto. Questão 5 diz assim: o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplinas dos horários normais das escolas públicas da educação básica. Amados, o item está errado. Por quê? Porque o ensino religioso é de matrícula facultativa, está correto. Constituindo a disciplina dos horários normais da escola, está correto. Das escolas públicas, porque lá fala das escolas públicas, beleza, é algo da escola pública, está correto. Só que ele fala assim, da educação básica entre educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O item fica errado, porque a Constituição fala que isso é uma regra para o ensino fundamental das escolas públicas. Ensino fundamental. Fazendo assim, o item ficar errado. Vamos à questão 6, ela fala assim: a União organizará o Sistema Federal de Ensino e dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá em matéria educacional função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino, mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. O item está grande, professor, e além de grande, ele está errado. Ele está
erradíssimo, beleza? Ou melhor, ele está certíssimo, erradíssimo nada, ele está certíssimo, além de grande, ele está certíssimo, tá? Porque ele fala, a União organiza o Sistema Federal de Ensino, é o federal mesmo, a União organiza o federal, tá? Não o estadual, não o municipal, mas o federal, e exerce ali funções redistributiva e supletiva, para ter um padrão mínimo de qualidade de ensino, ou seja, qualidade social, mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao federal e aos municípios. Questão 6, certíssima. Além de grande, está certo. Questão 7. Os municípios atuarão unicamente no ensino fundamental e na educação infantil. Como a velha vaca mimosa dizia, a Constituição Federal, nem a LDB, em nenhum lugar fala que é unicamente. Não, ela fala prioritariamente. Tá? A prioridade do município é o ensino fundamental e a educação infantil. Mas isso não impede do município ofertar escolas de ensino médio. Não impede o município ofertar educação superior, faculdade municipal, universidade municipal. Não impede. Beleza? Não impede. Não impede. O item está errado. Errado. Inclusive, existe sim municípios que ofertam educação superior, que ofertam ensino médio. Beleza? Tá? Sendo assim, o item está errado porque ele restringe, lá fala prioritário e não unicamente. Questão 7, errado. Questão 8. A União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados, os federais e os municípios 25% no mínimo na receita resultante de impostos compreendidos a proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino. A questão está grande, professor, e além de grande, ela está nunca menos de 18, nós estamos falando da União, beleza? Estados, federal e municípios, 25% no mínimo, o item está corretíssimo. Questão 8, corretíssima. Questão 9. A parcela da arrecadação de imposto transferida pela União aos Estados, Federal e aos municípios, ou pelos Estados e municípios, não é considerada a receita do governo que a transferir. O item está corretíssimo, tá? Quando a União passa uma parcela para os estados, ou o estado passa uma parcela para os municípios, essa parcela não é considerada receita do governo que a transferiu, mas sim do governo que a recebeu. Beleza? Então é receita do governo que recebeu. Então o estado passou para o município, o Goiás passou para Águas Lindas, agora é de Águas Lindas, não é mais do estado, não será considerada do Goiás, beleza? A União passou para o DF, não é considerada da União, beleza? Então, não é considerada a receita do governo que a transferiu, elemento que está na Constituição. O item 9 está corretíssimo. Questão 10. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Amados, programas suplementares, nós sabemos que são 4. O MATA, né, que é o material didático, que é a alimentação, que é o transporte e que é assistência à saúde. Beleza, tá? Só que a Constituição ainda diz o seguinte, que dentre esses 4, a alimentação e a assistência à saúde serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. O item está correto. Essas 2 ações suplementares vai vir de outras fontes também. Além de fontes da educação, poderá vir de outras fontes financeiras. O item 10 está correto, né? E a 11, os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas particulares, comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Amados, o item está... Só ele fala, podendo ser dirigidas às escolas. Só que aí ele vem e fala assim, as particulares. Particular não dá, né? Particular é a privada, aquela privada que eu expliquei, certo? Particular não dá. Ele pode ser transferido para as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. São as 3 que podem. São as 3 que podem. Comunitárias, confessionais e filantrópicas. Se tiverem aqueles 2 condicionantes. 1, não ter fins lucrativos. E 2, garantir que no encerramento de suas atividades não será encerrado, mas sim passar para uma outra instituição que tenha as mesmas características ou diretamente para o poder público, fazendo assim o item 11 ficar errado. O item 11 está errado.
Amados meus, esses são os principais elementos da Constituição para fins de prova. Que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.